Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos à nossa Semana dos Projetos em Concreto Armado. A gente está aqui com a galera já presente ao vivo. Já chamo o pessoal para a gente já iniciar. Para quem já participou e quem participa dos meus eventos sabe que é conteúdo direto ao ponto, né? Então a gente não tem tempo a perder, quero valorizar o seu tempo, o tempo dessa equipe aqui que está preparada para entregar o melhor conteúdo para vocês. Deixa eu ver quem está aqui no chat já com a gente. Temos o Derivan. Me diga aqui enquanto isso, mais um grande dia, grande Cassiano, seja bem-vindo. Gostou do cenário, ô Cassiano? Estamos aí investindo em qualidade cada dia mais para vocês. Me diga de que cidade vocês são, a gente gosta de saber isso. Rangel, vai chatice perguntar isso de novo. Não, eu gosto de saber aonde a gente está conseguindo alcançar esse conteúdo de qualidade para trocar uma ideia. E para quem sabe, pessoas que estão aqui no chat da sua mesma cidade possam gerar negócios, né? Então participe, mostre em que cidade você está para eu saber de onde você está participando. Grande, assistindo do Acre, aqui o Adaildo, pessoal de Curitiba, Rosângela, Santo Antônio de Jesus na Bahia, o Edilson, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Rio Branco do Acre, Resende, Rio de Janeiro, Valença, Bahia, o Jardel de Lago da Pedra no Maranhão. Vamos conversar, vamos bater o papo. Eu gosto que os eventos sejam ao vivo, justamente para eu ouvir vocês. Eu não quero só falar, eu quero participar. Essa troca de experiência enriquece muito esse evento. Itapecerica da Serra, São Paulo, Santarém, Pará. Rangel da Silva Santos, de Santarém. Gostei do seu nome, viu? Muito bonito. Gustavo, pessoal de Itabirito, Minas Gerais, Vitória, Espírito Santo, Juan Carvalho, boa noite, Araçás, na Bahia, Lago da Pedra, Lages, Santa Catarina, também é um nome muito bonito, é quase ali o meu, né? Inclusive, a pessoal da minha equipe de vez em quando confunde. Débora aqui de Campinas, arquiteta. Piracicaba, Renan. Me diga se você é estudante ou se é formado. Vamos conhecer um pouquinho que a gente vai começar direto ao evento. Hoje é só a nossa primeira aula. Hoje você vai aprender como começar um projeto estrutural em concreto armado. Erechim, Rio Grande do Sul, Francisco, Rafael de Muzambinho, conheço Muzambinho, o Rafael. Xanxerê, Santa Catarina, não conheço. Elisângela aqui de São José dos Campos, Felipe de Natal, sem dúvida Natal um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Florianópolis, muito bonito. Daniel, aluno Márcia, os alunos Márcia marcando presença nos nossos eventos. O Hugo. E se você já é aluno, se você está chegando, contribua, faça parte das comunidades e vamos trocar ideia. Campo Grande, a Carol, no Mato Grosso do Sul, também Campo Grande, quando eu fui fiquei impressionado, uma capital bem desenvolvida, assim, com prédios muito altos, né? Gostei bastante. Jéssica, eu estou em Campinas, tá? Eu estou em Campinas, nós estamos fazendo essa transmissão de Campinas. Fábio Raimundo, São Paulo, capital. Ednei, aluno Márcia, turma 9. A gente vai para a turma 10, já formado em dezembro de 2016, o Derivan. Recém-formado, a Pamela. Jacareí também, Jacareí tá ali pertinho da praia já, né? Galera já aluno Master. Caraguatatuba, Jardel, Felipe formado. Pessoal, tranquilo ainda no sol, mas não perco uma aula. Muito bom, Carol. Isso aí, seja bem-vinda com a gente. Vamos começar? Vamos começar. E aí, pessoal, podemos começar? Bora lá, então. Bom, sejam muito bem-vindos à Semana do Projetos em Concreto Armado. Eu sou o professor Rangel Lage, calculista estrutural há mais de 14 anos, especialista em estrutura de concreto armado, e durante esse evento eu vou te mostrar como aprender a projetar qualquer estrutura com segurança para se tornar um dos calculistas mais bem remunerados do mercado.
Bom, e tudo isso mesmo que você nunca tenha feito um projeto, mesmo sem precisar fazer uma pós-graduação, mesmo que você não tenha sido aquele aluno nota 10 na faculdade, mesmo que você não saiba por onde começar ou onde encontrar os seus futuros clientes, mesmo que você ainda seja um estudante ou recém-formado na área, mesmo que você já tenha se formado há muitos anos, mas nunca atuou na área, e mesmo que você já tenha tentado entrar nesse mercado e ainda não conseguiu. Nesse evento eu vou te dar a receita do sucesso e você vai sair daqui com mais conhecimento, um projeto feito do zero, você vai fazer junto comigo, e também um plano de ação para captar o seu primeiro cliente ou aumentar a sua carteira de clientes. E eu sei que você está pensando agora que isso é praticamente impossível em um evento gratuito como esse. Se eu não tivesse visto acontecer com os meus próprios olhos repetidas vezes, eu também não acreditaria, e eu tenho certeza que se você aprender pelo meu método, você poderá ter resultados como esses engenheiros civis e estudantes da graduação. Eu tinha medo, a gente sempre tem, né? Sempre sentia uma necessidade de fazer uma pós-graduação ou até mesmo me aprofundar nessa parte de cálculo, porque aquilo que você vê na faculdade acaba sendo uma coisa muito superficial. Se eu pensasse no projeto todo, tinha muita coisa que eu não sabia. Eu tinha medo, na verdade, de fazer um projeto estrutural. Quando você sai da faculdade, ela te dá todos os ingredientes, né? Você sabe calcular uma viga, você sabe calcular um pilar, você sabe calcular uma laje, mas ela não ensina como você junta tudo isso. Eu estava ainda no último ano de graduação de engenharia civil e ainda estava um pouco perdido, até porque a graduação em si ela não te traz segurança e o conhecimento suficiente para você trabalhar com projetos estruturais. Eu não me sentia seguro, né? Eu estava terminando o curso e eu senti que eu tinha um pouco de insegurança, principalmente, na parte de dimensionamento, de estruturas, né? Aparecia propostas, mas sempre recusava ou procurava parceiros porque não se sentia realmente preparada para essa área. Sabia, mas não tinha segurança. Quando a gente sai da graduação, começa a ver que ainda tem muito mais a ser aprendido, a gente fica até com um pouco de medo, né? Fala, nossa, eu não vou conseguir pegar um projeto. Eu me sinto muito mais segura. Hoje eu sinto, assim, realmente confiança. Acho que tinha muitas coisas que eu tinha dúvida que agora eu já consigo fazer mesmo e não fico com tanto medo, né? Porque é muita responsabilidade. Você com certeza vai tendo mais segurança para projetar. Eu tive mais segurança. Eu não entendia que eu tinha dificuldades. Eu tinha ciência de que o que a faculdade me deu era o suficiente. E depois eu percebi que não. Depois eu percebi que eu tenho muito mais coisa para aprender. E, de fato, sem um software, sem um conhecimento, sem uma mentoria, eu não teria essa confiança que hoje eu tenho. Ah, sim, hoje com certeza, você sabendo agora esse passo a passo, sabendo por onde começar, realmente sim, já me traz mais segurança. Já estava me sentindo muito mais seguro para projetar. Aprendi, eu perdi o medo, né? Eu perdi o medo de projetar. Hoje eu tenho confiança para projetar. Com certeza, você tem muito mais segurança. E hoje eu sou bem tranquilo para projetar e, assim, posso te falar que o que aparecer para mim é o projeto. E muitas vezes tinha um frio na barriga antes de emitir a RT, e hoje em dia, 99% das minhas obras eu já mando sem medo, não tem mais problema nenhum. Hoje sim, eu tenho muito mais segurança, né? Você está podendo fazer um projeto estrutural. Mais confiança, né, na hora de projetar. Hoje eu me sinto mais seguro. Sinto bem mais seguro. Trouxe segurança, porque hoje eu tenho mais informação, né, para repassar. Tenho segurança, eu sei o que eu estou falando hoje, né? Quando você tem conhecimento, você acaba mitigando esse medo, então isso te dá mais uma autoridade, né? Passou de insegurança para obter segurança e ganhar dinheiro também, né? Esse é o prédiozinho. Essa parte de baixo é uma loja e ela tem um pé direito duplo. Que era um projeto residencial, tipo um sobrado, né? Tem o pavimento, tem o térreo, tem o pavimento superior. Essa é uma casa de alto padrão, que está sendo construída aqui na minha região, ó. É uma casa de 400 metros quadrados, térrea. É uma residência unifamiliar, né? Com 2 pavimentos, reservatório. Uma casa térrea e um subsolo embaixo, tá vendo? Então esse aqui é o Madrepérola, né? É um edifício de 12 andares em pilotis, né?
Esse edifício a gente avaliou conforme o professor ensinou. Mas essa é uma casa de 2 pavimentos. É uma casa de pavimento térreo, mas ela possui grandes vãos aqui. A estrutura ficou dessa forma aqui. A gente consegue ver como que ela fica, ó. Esse é um edifício, é uma casa, né? É térreo superior. Então, basicamente, a vista do projeto seria essa, né? E talvez você não saiba, mas o mercado da construção civil não para de crescer. Pode reparar aí na sua região, mesmo com a alta dos materiais, né, subiu bastante o preço, as pessoas querem construir ainda mais. E por trás de toda a obra de pequeno, médio ou grande porte, existe um calculista estrutural, aquele que está assinando aquela responsabilidade técnica e levando uma série de benefícios que a gente vai conhecer hoje aqui. Escuta o que eu vou te falar. Aqui no meu escritório são no mínimo 6 pedidos de orçamento aqui toda semana e eu preciso te dizer, faltam profissionais qualificados na área. A gente tem vagas sobrando, assim, vagas estão bombando e só esse início do ano a gente tem cerca de 100 orçamentos já emitidos desde janeiro. Tá? Isso é um número realmente muito grande, né? Os estudantes da faculdade estão saindo despreparados. Os engenheiros formados estão sem experiência e muitos profissionais da área não estão pegando projeto porque simplesmente tem medo de projetar, não sabe o que fazer. E o que isso significa para você? Quer ter sucesso e ser um dos calculistas mais bem remunerados do mercado? Aprenda a projetar qualquer estrutura em concreto armado com segurança como um calculista profissional. Para você ter uma ideia, na semana passada eu enviei um orçamento do quase número 100 já no meu escritório. Você tem uma noção disso? Mais de um orçamento enviado por dia. Por isso, nessa primeira aula, eu vou te mostrar como começar um projeto estrutural, o que um calculista precisa para projetar e também o que ele não precisa. Como estudar e como entender uma estrutura para você poder projetar com segurança. Tá, e eu sei de tudo isso porque eu acabei de falar, eu sei que tudo isso que eu acabei de falar parece que ainda está muito distante de você, né? Mas eu te garanto que não. Como que eu sei disso? Bom, a explicação é muito simples. Um método muito descomplicado de aprendizado que ensina até os que nunca tiveram contato ainda com a matéria na faculdade. E como que tudo isso começou? Bom, eu sempre fui aquele aluno que estudava muito, o nerdão mesmo. Mesmo já nos primeiros anos da faculdade eu consegui um estágio em um escritório de cálculo e até a minha formatura eu trabalhava durante o dia, né? E quando acabava a minha jornada eu ia para a faculdade à noite, ia finais de semana, enfim. E você provavelmente conhece alguém parecido comigo na sua sala. Aquele que sempre tem muitas perguntas para o professor e acaba perguntando próximo ali do final da aula. Meu objetivo era ser o melhor calculista estrutural que eu pudesse para viver de projetos estruturais, para ser o orgulho da família e mostrar para as pessoas as construções que eu tinha projetado. E para isso a minha vida precisava de uma dedicação extra. Eu terminei minha faculdade e trabalhei por anos nesse escritório até me tornar um gerente de projetos nesse mesmo escritório. Eu tinha sede por conhecimento e por isso eu comecei a procurar instituições que poderiam me proporcionar isso. Então eu fiz uma especialização focada em projetos estruturais de concreto armado e um mestrado ainda na Unicamp, né? Esse mestrado eu comecei essa especialização em 2013, para vocês terem uma ideia. E foi quando eu estava na minha primeira especialização que o coordenador me chamou para dar uma matéria dentro da grade. Eu fiquei um pouco, eu diria, muito chocado, né? Porque eu nunca tinha dado aula, e muito menos terminado a especialização. Eu estava indo sendo aluno, mas eu topei. O universo se abriu para mim naquele momento. Eu comecei a ter mais contatos com estudantes e peguei gosto pelo negócio. Fui picado pelo bichinho da educação. Eu tomei tanto gosto que eu comecei a dar aulas também em outras pós-graduações. Eu já projetava, era gerente de projeto, estava ali na especialização de projetos para melhorar o meu conhecimento. Fui convidado de surpresa pelo professor para ajudar ali alguma disciplina e quando eu ainda nem queria participei, eu gostei tanto que eu comecei tanto a contribuir lá, ainda como aluno,
como em dar aulas em outras pós-graduações. Isso 2014, por aí. Foi aí que quase conheci todos os estados do Brasil dando aulas. E eu ficava encantado com as pessoas, com os jeitos, com as histórias, as comidas, né? Ah, que saudade de comer. Comecei a entender, tô brincando, saudade de comer, que eu tô de dieta. Tá funcionando, tá? Mas comer é bom, né? Principalmente conhecer isso de diversas regiões. Eu comecei a entender melhor as dificuldades e realidades que o engenheiro passava em cada lugar. As dores e delícias de cada região. E isso fez com que a minha mente se abrisse para outras possibilidades, vendo que para ser um calculista estrutural de sucesso não era preciso trabalhar em um escritório renomado ou ter feito uma pós-graduação ou até mesmo um mestrado, embora eu tenha feito tudo isso, e sim um ensino de qualidade focado em formar calculistas estruturais que são muito bem remunerados no mercado, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o resultado, tá? Infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Eu conheço engenheiros pós-graduados que, além de cobrar muito barato em seus projetos, fazem como linha de produção, sem dar a devida atenção às particularidades de cada projeto. Eu conheço engenheiros mestres que sequer sabem projetar estruturas simples. E, finalmente, conheço engenheiros que trabalham em escritório de cálculo que são, infelizmente, apenas pilotos de software que não sabem fazer as análises de um projeto na vida real. Depois de me deparar com essa situação, eu fiquei muito claro para mim que é possível, sim, ser um engenheiro civil sem qualquer currículo e ser um calculista estrutural profissional. E, por outro lado, nem sempre o engenheiro civil com muito currículo vai ser um bom profissional, por mais que todas essas especializações proporcionem essa oportunidade. Com toda essa situação eu pensei, tá, por que não voltar o meu ensino, a minha didática, que vocês vão ter acesso, para formar calculistas estruturais muito bem remunerados, que projetam com economia e com segurança? Eu não quero só participar da sua educação, eu quero ajudar a formar calculistas estruturais dessa e da próxima geração que saibam de verdade a projetar estruturas em concreto armado. E outra coisa que também eu acabei percebendo, quanto mais universidades eu ia, mais eu conseguia ver os loucos por estrutura. Não sei se tem algum louco por estrutura aí, que devido à situação que se encontravam não conseguia dar andamento nas suas carreiras por falta de oportunidades, pessoas cheias de vontade, mas sem oportunidade. Uns queriam muito trabalhar no escritório de cálculo para aprender mais e serem efetivados, por exemplo, mas não encontravam oportunidades, ou até mesmo escritórios nas suas regiões. Bom, outros queriam muito fazer uma pós-graduação, mas devido aos altos valores se sentiam desmotivados, pensando que era coisa só para ricos, e ainda tinha outros que até mesmo com escritório acabavam passando, o cara com escritório acabava passando projeto estrutural para outros por medo ou por falta de conhecimento, aquela insegurança, será que eu não vou deixar passar nada, para onde que eu vou? E o que mais me doía, alunos da universidade que amavam estruturas, mas não tinham o preparo inicial para começar a sua vida no mercado, porque a gente sabe que não basta só saber fazer, né? E toda vez que eu ia dar aula, era maravilhoso ouvir dos meus alunos, poxa, finalmente me sinto preparado para projetar. Com você as coisas são mais claras, eu entendo agora como fazer um projeto de verdade. Ah, professor Rangel, eu perdi o medo de projetar, obrigado, eu recebo essas mensagens diariamente no Instagram e fico muito feliz disso. E foi assim que até uma hora eu não estava dando mais conta, né, de realmente uma demanda muito alta. E com as demandas dos meus próprios clientes, os inúmeros pedidos de faculdades, pós-graduações de todos os países e toda aquela situação com colegas de profissão não tão bons, eu pensei, bom, é isso, eu tenho que me dedicar a formar uma nova geração de calculistas estruturais de sucesso que projetam com segurança e economia e que possam atuar e ser muito bem remunerados por isso. Eu vou democratizar o conhecimento técnico e prático
de um calculista e dar a oportunidade a quem quiser de verdade. Essa vai ser a minha revolução no mercado. Então foi aí que eu abri a minha primeira turma de estruturas para ensinar a prática de como fazer um projeto na vida real. E já vem poucos meses depois, eu comecei a ver os meus alunos que antes eram paralisados pelo medo e agora já tinham clientes e mais segurança na hora de projetar. O que mais me surpreendeu foi, por exemplo, o meu aluno Caio, que mesmo não sabendo nada de estruturas, ele conseguiu um estágio só porque o dono do escritório conhecia já o meu trabalho e sabia que ele estava sendo muito bem treinado dentro da minha turma de concreto armado. E outras turmas foram se abrindo, eu comecei a ver os meus alunos, mestrandos, tendo resultado, alunos da graduação conseguindo parcerias com outros calculistas, ainda alunos, aposentados já tinha meio que aposentado da profissão, finalmente realizando o seu sonho de ser um calculista estrutural, engenheiros que tinham abandonado a profissão por falta de oportunidade, tendo clientes e uma nova ocupação, e recém-formados finalmente conseguiram entrar para o mercado, porque só falta um ensino de qualidade para atuarem e se tornarem profissionais reconhecidos no mercado. Então eu comecei a colecionar histórias que me emocionam até hoje de engenheiros que finalmente aprenderam a projetar estruturas e hoje são calculistas estruturais seguros, competentes e de muito sucesso. Hoje eu me sinto realizado de ver os meus alunos cada vez mais pegando seus projetos, fechando parcerias, fechando os clientes, né? Desafiadores esses projetos, dessa nova demanda altíssima que vem do mercado, se sentindo seguros em atuar nessa profissão, porque tem alguém para te ajudar, para te mentorar, porque ser engenheiros é coisa muito séria. A gente sabe que construção, engenharia é coisa séria e é possível ser um calculista que nunca irá passar por perrengue nenhum. Como eu te falei, existe um jeito certo de começar um projeto estrutural e eu te prometo que esse evento que está só começando agora, vai ser um divisor de águas na sua carreira. Então vamos lá, hoje eu vou te apresentar os conhecimentos fundamentais que um calculista estrutural precisa ter para aprender a projetar estruturas em concreto armado. Mas Rangel, por que você fala o tempo todo de concreto armado? Bom, atualmente 80% das construções brasileiras são em concreto armado. É o sistema mais utilizado. Se você quer ser um profissional reconhecido e muito bem remunerado, você precisa aprender o que é mais usual primeiro, o que as pessoas mais buscam para alavancar a sua carreira. Para você aprender de verdade como projetar, você precisa entender principalmente como funcionam as estruturas do mundo real. Como as vigas, você viu aquela coisa toda que você viu na faculdade, uma viga biapoiada, uma condição de contorno que não existe na prática. Você precisa entender como isso se comporta na prática e também quais são as ferramentas que nos auxiliam nessa jornada. Tá? A base do calculista estrutural. Beleza? Vamos lá. Pega o seu papel e caneta, porque agora nós vamos começar o nosso conteúdo. E seguinte, não se preocupe, esse material vai ser enviado lá nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Todos os materiais, se você está inscrito, você está fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp, fica tranquilo, não é grupo de bom dia, de boa noite, não, é grupo que você vai entrar para receber os nossos conteúdos, que é a maneira mais prática da gente fazer isso e te comunicar, porque está ali no seu computador de uma maneira bem tranquila, tá? Então, vai provavelmente ter uma senha, esse PDF, mas você que está aqui, você vai ter essa senha, uma senha simples para quem está ao vivo com a gente, tá? Vamos lá, pega papel e caneta e pode mandar suas perguntas. Você pode enviar sua pergunta aqui no chat, você vai poder participar da nossa comunidade, tem muita coisa para você participar. Mas agora, um pouquinho de sua atenção, foca comigo, porque isso não é só um curso, é um treinamento. E se você não entender bem aquilo que eu vou falar agora, não adianta nada. Amanhã, por exemplo, nós vamos utilizar o TQS. Não adianta nada eu abrir um software de cálculo aqui se você não entendeu esses princípios. É como te jogar na água e mandar você nadar. Você precisa saber. E aí, como que fala? Sobe na bicicleta e se vira. Não, eu vou te ensinar primeiro o caminho. Depois
eu vou subir na bicicleta com você, vou pegar o software junto com você e nós vamos pedalar junto. Tudo bem? Bora para cima? Seguinte. Me apresentando bem rapidamente, eu sou especialista e mestre em Engenharia Civil pela Unicamp, tenho um escritório de cálculo aqui em Campinas, a Soma Cálculo Estrutural. Hoje a gente está com uma equipe de 13 pessoas projetando exclusivamente estruturas, tá? Eu sou professor em alguns cursos de pós-graduação em estruturas e tenho 14 anos de experiência em projetos de estruturas de concreto armado, alvenaria estrutural, parede de concreto, e sou criador do curso Master em Concreto Armado. Se você ainda não me conhece nas redes sociais, te convido a seguir lá o perfil. A gente distribui conteúdos diários sobre estruturas, muita troca de experiência, eu ouço vocês, falo, enfim, e é sobre estruturas. Se você quer entender o dia a dia de um calculista, como isso funciona, segue lá nas redes sociais, no @rangelolage no Instagram. Inclusive, a gente vai colocar alguns desafios para vocês que vai ser lá no Instagram. Nayara, fique em paz. Quem não tem o TQS, eu vou ensinar como ter sem precisar gastar um centavo, tudo bem? Fica tranquilinho. Esse evento é gratuito e não tem pegadinha. Todo mundo que está aqui comigo vai conseguir fazer tudo que a gente fizer junto comigo sem gastar um centavo, tá? Inclusive o certificado, é gratuito, não tem nada demais. A única coisa que eu peço de vocês é participação. Inclusive o certificado, para que eu já vou explicar agora, para que você preste atenção nessa aula, algumas coisas. A única coisa que eu vou pedir para que você tenha um certificado é que você vai responder um quiz com 10 questões, vai ter que acertar um número mínimo de questões. Rangel, mas tem pegadinha? Não. O quiz são coisas que eu estou ensinando aqui nessa aula. Tudo que eu falar, tá? Então, se faz sentido para vocês, vai estar lá. Mas fica tranquilo, ninguém vai ficar para trás. Hoje vão focar aqui com a gente. Se você não está inscrito aí no canal do YouTube, inclusive, só para comentar, né? Tá liberado para comentar para quem está inscrito. Então, se você não está conseguindo comentar, é só se inscrever aí no canal. Se tá no celular, é só descer um pouquinho, tá? E inscreve aí no canal. Tudo bem? LinkedIn, eu recomendo bastante. O meu site está aqui, ó. O rangelolage.com.br, tem muito conteúdo lá para vocês também. Tem um blog, muita coisa para vocês. Tá. Mas, Rangel, vamos lá. Vamos começar um projeto de estruturas. O que é um projeto de estruturas? Eu quero ser um calculista. O que é um calculista? O que se compõe um projeto estrutural? O que eu preciso ter ou fazer para ser um calculista? Que normas que eu preciso conhecer? Então tem muita coisa que eu vou te explicar agora. Eu vou começar com essa pequena ilustração. Inclusive, esse é um dos vídeos que foi utilizado o TQS, o Navisworks, para fazer essa sequência. Por quê? Eu gosto de mostrar essas sequências, que é uma sequência executiva. Uma das coisas que vocês têm que ter em mente é que um projeto é comunicação com a obra. Um bom projeto é aquele que conversa com a obra. Um projeto é para permitir com que uma obra seja muito bem executada e que aquele sonho fique de pé, com segurança, com durabilidade, com várias coisas. Então eu nunca posso tirar a minha cabeça da obra. Ela tem que estar entendendo como que é esse caminho. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um tipo de... Eu começo pelas fundações, né? Aqui é uma fundação em sapata isolada. Não é o único tipo de fundação, mas é sem dúvida a mais utilizada, tá? E aí a sequência, as vigas baldrames, os pilares concretado, depois as minhas viguinhas, as lajes, e assim vai subir os pavimentos, seja de um sobrado, por exemplo, tá? Esse aqui, inclusive, é um dos sobrados que a gente faz, a gente já fez em um dos eventos, ó. Esse sobrado aqui a gente já fez em um dos nossos eventos. Eu vou fazer uma enquete do que a gente vai fazer no TQS amanhã, já, tá? O pessoal da equipe vai criar daqui a pouco, não se preocupe, daqui a pouco uma enquete perguntando se vocês querem aprender a fazer amanhã um sobrado ou uma casa térrea no TQS, tá? Mas fique tranquilo, esse aqui é um dos que a gente já fez num dos nossos eventos, tá? Note a sequência.
Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Como que começa uma obra? Eu começo da fundação. A fundação é a base. Se eu colocasse uma pirâmide, por isso que a gente chama de base da casa, né? É onde as cargas vão chegar. E então, só que eu construo de baixo para cima, mas calculo de cima para baixo, tá? Então a gente tem que ter essa sequência clara na cabeça. Começou as fundações, aqui já é uma fundação tipo estaca, com bloco de coroamento, né? Em cima dessas estacas. Depois eu faço os meus pilares, as minhas vigas. Isso tem que estar sempre muito claro na cabeça de vocês, como que é esse processo e as etapas construtivas de uma construção em concreto armado. Tá? E o que impacta se eu mudar alguma fase dessa, se eu alterar. Tá? Então tenha sempre isso em mente junto com a gente. Tá? A enquete, seguinte, já colocaram a enquete enquanto mostra? Tem uma enquete aí em cima que eu vou fazer amanhã o que vocês quiserem. No evento, a participação de vocês é essencial, tá? Então a gente vai fazer de acordo com o que a maioria quiser. E uma das coisas que eu estou deixando você escolher é se a gente vai fazer um sobrado ou uma casa térrea, tá? Então responda a enquete aí. Aqui as construções das nossas escadas, todos os elementos estruturais em conjunto. E o mais importante, qual o tamanho de viga, qual o tamanho de pilar, como que eles interrelacionam, como que tudo isso para de pé, digamos assim, desde o inicinho daquela parte ali do solo mesmo, até os nossos acabamentos. A estrutura tem a ver com tudo isso aqui. A gente tem obras fantásticas no Brasil e no mundo estruturais. A gente tem as chamadas obras de arte da engenharia. Obra de arte é aquela coisa muito fora da curva, como o Museu de Arte de São Paulo, Mausoléu aí de Fortaleza, muitos colegas de Fortaleza com balanços gigantescos. Essas obras que enchem a nossa curiosidade, enchem de orgulho, né, em relação a tudo isso. Como a gente, como calculista, você já começa a olhar para essas coisas e pensar: cara, como que isso é possível, né? Como que isso foi possível estar lá até hoje? A construção segura, durável, enfim, como que isso foi possível? A gente começa depois a enxergar coisas que não estão óbvias, mas isso é o que vira a chave para um calculista. No Brasil a gente tem edifícios realmente muito altos, sendo que a maior parte deles hoje ficam em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Dos 10 maiores, 8 estão lá, né? Tem Yacht House, por exemplo, que é o nosso maior edifício hoje em construção no país, já está na fase final. E agora nós temos uma série de outras coisas também importantes nas nossas construções, que são as nossas residências. E pessoal, entenda, residência dá tanto quanto ou até mais trabalho do que muito prédio. Fazer uma casa, um sobrado, não é algo trivial. Exige muito conhecimento e às vezes dá mais trabalho do que fazer edifícios altos, tá? Não tenho dúvida. Essa aqui, inclusive, vale a pena comentar, ó, é uma construção onde eu até fiz uma brincadeira, né? Aqui o engenheiro ganhou. Pessoal, os arquitetos que estão aí com a gente no chat, vocês são muito bem-vindos, fica com a gente, tá? Vocês estão participando com a gente junto com o evento e são muito bem-vindos. Aqui foi só uma brincadeira que eu fiz porque na arquitetura a gente não tinha esses pilares, ó. E eles foram adicionados. Poxa, mas porque o engenheiro ganhou a briga? Não. Porque o que a gente busca no final das contas, junto com o cliente, junto com o projeto arquitetônico, porque a estrutura é para atender a arquitetura, mas é também para atender o cliente. Para dar uma solução do balanço tão grande como esse, foram necessários, ou ficaria muito caro, como por exemplo com a laje protendida, tá? Isso não é um custo barato para estabilizar, e foi decidido junto com o cliente que se colocasse esses dois pilares, o custo da construção reduziu de uma maneira significativa e o cliente gostou dos pilares. Então, não é o calculista que manda, não é o arquiteto que manda, não é o cliente que manda,
é, no final das contas, uma equipe trabalhando para o melhor resultado. E, sem dúvida, a estrutura é o coração desse negócio. A escolha inadequada de um calculista pode matar o empreendimento. A falta de um projeto estrutural pode matar o empreendimento. Matar mesmo. Matar do ponto de vista de ter uma estrutura tão cara que inviabiliza, ou de ter uma estrutura tão insegura que a gente tem colapsos, tá? E a gente tem uma série de casos, olha como ficou linda essa arquitetura, e são possíveis balanços realmente muito bonitos. É possível fazer isso, note, não tem nenhuma viga, eu só tenho pilar e laje, é possível. Agora, a pergunta que a gente faz é, cabe no orçamento do cliente? Cabe, ótimo, nós vamos resolver e dar solução para isso. Não cabe, vamos pensar em soluções, em balanços como esses aí. Olha que obras lindas, que dá orgulho de ver, né? Essas obras com tanta qualidade. Bom, a gente sabe que, de acordo com os dados revisados aí, no ano base de 2019, mas o déficit habitacional no Brasil é de 6 milhões de moradia. Falta 6 milhões de moradia. O estudo apresenta também uma tendência de aumento desse déficit, né? Uma dessas causas do crescimento é o ônus excessivo. Bom, aqui o déficit habitacional em 2030 vai ser de quase 12 milhões de moradias. Olha quanto tem nesse mercado ainda para crescer. Fora esse déficit quantitativo, ou seja, vai faltar esse tipo de habitação, nós temos um déficit qualitativo. Infelizmente, 24 milhões de domicílios apresentam ao menos um tipo de inadequação. Banheiros, às vezes até falta de banheiros, de má qualidade, enfim, sem uma condição digna de moradia para as pessoas, ou de segurança para essas pessoas, tá? Tem crescido bastante durante o tempo. E a gente tem um outro dado que me preocupa muito. Inclusive, eu fiz um post recente sobre isso. Eu queria que você matutasse comigo. O seu maior concorrente não é o seu colega que está aí do lado. O seu maior concorrente não é aquele vizinho de escritório que está fazendo, não. O nosso maior concorrente é isso aqui, ó. Note que essa notícia não é nova, mas eu imagino que essa realidade é mais ou menos a mesma. Mais de 80% dos brasileiros fazem obras sem arquiteto ou engenheiro. Cara, mais de 80% das construções feitas sem nenhum projeto ou acompanhamento técnico. E a gente fica se debatendo ali entre os 20%. O que a gente tem que perguntar é, por que não? Será que é porque realmente o cara não tem dinheiro para contratar um projeto de estruturas e vai lá e constrói um triplex? Será que é falta de dinheiro ou será que é falta de entendimento ou de contato com o resultado prático para que ele vire para o outro e fale, cara, você vai construir um projeto, você tem noção de quanto dinheiro você está perdendo? Você tem noção de quanto custa um projeto de estrutura? Sei lá, custa 5 mil reais, mas é uma casa de 500 mil. E o quanto que ele gastou a mais por não ter esse projeto? Ou quantas vidas podem ser perdidas, infelizmente, pela falta desse projeto? Então esse é um dado que nos impacta muito e que eu preciso que você esteja ciente. Agora, não adianta nada. Não adianta nada. Deixa eu pegar aqui. A gente ser igual esse coelhinho aí. A tartaruguinha ali, ó, na boa, focada. Olha o coelhinho, que doido. Não sabe onde que vai. Vai, corre pra frente, volta. A tartaruguinha. O coelhinho se distraiu. Olhou um videozinho no YouTube ali. Viu outro. A tartaruguinha chegou. Cara, o que eu preciso de você não é velocidade, é foco e caminho. E eu quero te dar pra onde. Tem muita gente que gosta de coelhinho. Poxa, mas eu preciso, mas eu quero. Mas vai ver tanta gente, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e não sabe pra onde ir. E isso eu vou te ajudar a ter esse foco a partir de hoje. Bom, existem diversos tipos de projeto para fazer uma construção. O projeto estrutural é conhecido como um projeto complementar.
Ele ser complementar não significa que ele é menos importante, só significa que para que eu faça um projeto estrutural, eu preciso ter uma arquitetura. E aqui são vários que eu preciso ter, né? Eu tenho o projeto a arquitetura, legal e executivo, né? Tem projeto para aprovação e o que efetivamente é executado. A diferença é o nível de detalhamento, né? Tem um projeto estrutural, que vocês vão aprender já já o que é um projeto estrutural. Tem um projeto de fundações, que em algumas vezes estrutural e fundação é uma coisa só, às vezes não. E o projeto de instalações elétricas e hidráulicas. Esses são os principais, mas não são os únicos. Dá uma pressão nessa lista de projetos. Urbanístico, terraplanagem, pavimentação, projeto de forma, impermeabilização, instalação de gás, exaustão, pressurização, CFT, automação, acústica, paisagismo, decoração de interiores, estacionamento. Quer dizer, há uma gama gigantesca de projetos que devem compor uma construção. É claro que construções mais de edifícios costumam ter todas essas disciplinas. Construções mais simples, às vezes o cara não tem nenhuma delas, né? Ou às vezes tem só o projeto arquitetônico. A gente precisa entender que essa duplinha aqui, ó, é inseparável, tá? É inseparável. Tem TQS estudante, fica tranquilo, pessoal, vocês vão aprender já já TQS. Mas antes de falar de TQS, de software, fica aqui comigo. Não adianta nada você abrir um software sem entender isso que eu estou te falando. Uma edificação fosse um corpo humano, até uma ilustração do Enzo aí, é como se a arquitetura fosse aquilo que você vê. Inclusive a estrutura é algo que depois de acabado você não enxerga, né? É uma coisa estranha você ver uma pessoa andando na rua e você vê parte do osso de fora, é uma anomalia. Então a estrutura, embora hoje a gente consiga fazer concreto aparente, por exemplo, uma ilustração é como se a estrutura fosse isso aqui, ó, as armaduras dos nossos ossos e os músculos do concreto. Note que é uma aderência. O concreto, as armaduras e o músculo é uma coisa trabalhando junto, né? Em conjunto. E as instalações hidrossanitárias, instalações elétricas talvez fossem aqui os neurônios, né? A gente vai fazendo comparações para ficar mais claro numa construção, porque a construção não deixa de ser um corpo, digamos assim. Aqui alguns edifícios que eu desenvolvi aqui no escritório, só para vocês terem uma ideia. Esse é um edifício de cerca de 32 pavimentos, que está em fase final de construção já aqui em Campinas, inclusive. É o Splendor o nome dele, para quem conhece. Com lajes do subsolo protendidas, o restante concreto armado convencional, que a gente fala, né? Que são lajes, vigas e pilares. Então esse é um edifício bem bacana, em fase de construção. Deixa eu abrir para vocês verem, ó. Aqui a gente está vendo 3D, né, no TQS. E aqui são algumas formas que a gente fala, nada mais é do que a representação em planta desses elementos estruturais. Essas são as formas, né? Os pilares, das vigas, das lajes. Como eu represento graficamente como a obra deve executá-lo. Esses são o que a gente chama de formas de todos os pavimentos, nesse caso. Bom, aqui um outro edifício. Esse edifício em Bragança Paulista. Não, esse é em Atibaia, tá? Para quem conhece também. Tudo bem? A gente tem o esqueleto aí que a gente fala, né? São os pilares, as vigas e as lajes. Esse material eu vou enviar no grupo, fica tranquilo. Aqui uma residência, que não é menos importante, mas ela tem níveis de complexidade diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia um pouquinho desse projeto. O conceito que eu gosto de deixar sempre claro é começar pela chamada tensegridade. O que é isso? Note aqui comigo, ó. Isso é uma madeira, cabos, estão lá dispostos de uma maneira ok, sem resistência. Dependendo de como eu arranjo esses elementos, ó,
dependendo do arranjo, simplesmente como eu dispus esses cabos e essa madeira para que eles tenham resistência. Primeira regra de ouro da chamada tensegridade. Tão importante quanto, ou até mais do que a resistência dos materiais em si, é como eles estão dispostos. Trazendo isso para estruturas, aonde que o pilar está, em que posição, virado para onde, que ponto, aonde que a viga conecta com ele, como que está disposta a sua laje, é tão importante quanto a resistência. Eu estou usando o FCK de não sei quanto, que é a armadura. Note que isso é importantíssimo. Essa é uma ilustração de um aluno nosso, o Kleber. Ele fez uma mesinha dessa de tensegridade. Ó. Um brinquedinho legal. Tá vendo? Ó? E ganhou a resistência. Então, entendam, pessoal. Essa é uma cadeira de tensegridade. Tá? Ela é disposta de maneira correta. Em tensegridade eu estou usando e submetendo os elementos que... Por exemplo, o aço ele resiste à tração. Uma corda resiste mais à tração. Se eu apertar uma corda, ela não vai ter resistência nenhuma, né? Então é só dispor os elementos que ela esteja submetida aos esforços o qual o material é preparado para. Vocês já participaram aí dessas competições de ponte de palito? Cara, é palito. Essa ponte de palito, ela suportou mais de 900 quilos. É ponte de palito. Como que uma ponte de palito suporta 900 quilos? É o arranjo adequado desses elementos. A gente vê aqui, ó, uma estrutura que é chamada de ponte de Da Vinci. Ó, não tem prego, não tem aço, não tem nada. Simplesmente a disposição desses elementos de maneira adequada que leva ela à resistência. Claro, eu tenho a resistência da madeira. Estou dizendo que as resistências dos materiais sejam irrisórias. Não. Mas olha, um arranjo correto, ó, consigo fazer uma ponte e subir em cima. Sem nada a mais. Essa é a chamada ponte de Da Vinci. Agora, aqui eu tenho um único esforço sendo aplicado nessas estruturas até então. Que é o chamado esforço vertical. Tá? Que é a carga vertical, tem uma pessoa subindo em cima. Mas primeira lição que vocês têm que ter, segunda, né, além de entender que a disposição correta dos pilares, das vigas, das lajes, é que quais são ações que submetem a sua estrutura. Estou com a casa aqui construindo, que tipo de carga está chegando nela? Além da carga vertical, que a gente sabe qual é, que é o peso próprio, a pessoa subindo em cima de uma laje, os móveis, os elementos em cima. Uma das principais ações é o próprio vento, né? Que parece um negócio bobo. Mas um vento, né? O vento é até gostoso, um ventinho. A gente sempre sabe que o pior vento é aquele que não aconteceu ainda. E a gente tem requisitos normativos. Essa foi um vendaval que teve ali em Santa Catarina, né? Infelizmente. Os projetos que foram feitos de acordo com a norma ficaram intactos, outros nem tanto. E a gente consegue simular isso já em chamados túneis de vento. Esse que está sendo aqui é um kit mola. O kit mola é uma das coisas que eu vou sortear para vocês aqui durante o evento. Mas fica comigo que vocês vão entender como vocês podem participar desse sorteio, tá? O vento a gente consegue, além de túneis de vento, normas. Que norma? NBR 6123. Pega o seu caderninho que eu vou soltar um monte de informação que vai ser útil para vocês, inclusive lá no quiz, tá? A norma que diz quais são as forças devido ao vento, NBR 6123, por exemplo. Depois eu vou dar uma listinha de norma para vocês. Além disso, eu consigo já hoje ter acesso a simulações computacionais como essa. Olha que sensacional. Eu consigo simular em um computador o que o vento causa numa estrutura. E se eu já sei isso, eu posso, além de considerá-lo no dimensionamento, eu posso prever formas geométricas onde o vento seja melhor distribuído. Esse aqui é um exemplo do Burj Khalifa, que é o maior edifício hoje já construído do mundo, né? Tem outros maiores sendo construídos já. Mas olha como ele é bonitão, né? O formato dele. Mas será que esse formato é só para ser bonito?
E aí a gente consegue ver em simulações numéricas feitas para o projeto que não é só para ser bonito, né? A gente fez os projetistas fizeram essa forma para que houvesse uma dissipação, inclusive, das cargas devido ao vento, as forças devido ao vento, ó. E aí isso dissipa de maneira mais ou menos homogênea ou melhor possível, fazendo com que a força devido ao vento nesse edifício seja melhor equilibrada. E eu tenho estruturas seguras e mais econômicas. Além da força do vento, ó, esse aqui é um time de futebol comemorando após o time ganhar. Sei lá que time você torce, ó. Mas esses aqui estavam muito contentes. Os torcedores, o calculista, imagino que não. O calculista, eu acho que ele estava um pouco preocupado vendo essas cenas. Mas note que ele submeteu a ponte a ações dinâmicas. Isso está vibrando, cara, e tem gente para chuchu aí em cima. Então, o que um vento causa numa construção é a chamada flexão composta. Quando o vento é aplicado aqui, né, nessa lateral, ó, o vento bateu aqui, essa é uma ilustração do Matheus, ele vai se deslocar em pequeno grau, claro, tem limites para isso, e vai gerar tração em um ponto e compressão no outro. Só que o vento não tem seta, né? O vento vai de todo lado, então sempre tem regiões tracionando e regiões comprimindo. E eu preciso entender isso, que o concreto armado é o aço trabalhando a tração e o concreto a compressão, cada um fazendo o seu papel e os dois juntos. Esse aqui é um edifício que eu sempre mostro, um edifício ali em Belém, 2011. Esse, infelizmente, esse é o antes e esse é o depois. Esse edifício de 35 andares, ele colapsou porque o calculista não considerou de maneira adequada as forças devido ao vento nessa edificação. E, gente, numa construção, infelizmente, podem morrer centenas de pessoas, né? E esse calculista, inclusive, ele foi condenado civilmente. Não é só no Brasil que acontece essas coisas, infelizmente. A gente tem casos como em Miami, que houve o chamado colapso progressivo, ó. É uma estrutura não muito robusta, eu diria. Note que houve colapso em um ponto, tá? E daí, a gente chama também de efeito dominó. As demais partes são puxadas e é o colapso total, ó. Esse aqui tava até de boa, mas daí esse derrubou, falou, opa, deixa eu ir junto. E caiu. Tá? A gente tem casos como esse caso aqui em Vila Velha, de uma piscina que vocês viram com certeza, que colapsou e eu não vi a perícia final, mas muito provavelmente por um erro de detalhamento, não é nem de cálculo, de detalhamento dessas armaduras. Temos casos, por exemplo, como o caso de muros. Muro de divisa não cai. Não cai não? Tá aí. Imagina o prejuízo que poderia ter uma pessoa passando aí, por exemplo, o vento derrubando. Tem vários casos de residências, ó, né? Casa não cai, fica tranquilo. Residências colapsando por falhas estruturais. Essa aqui aconteceu recentemente ali na região de Brasília, né? Olha isso, pessoas... Imagina, isso aconteceu recentemente. E galpão? Galpão é de boa, né? Note aqui, ó. Dá uma olhada aqui nesse camarada. Olha tentando segurar o pilar lá, ó, porque tá ventando. É como segurar uma pipa ali, ó. Aí o outro foi tentar ajudar, presta atenção. Opa, ele não sabia se ia, se não ia. Eita, quase o cara foi junto, foi embora. Então as forças devido ao vento são coisas muito sérias. Assim como reformas, essa é uma situação de reforma em Itapema. Houve tá vendo? Essa é a sacada, houve um aumento de sacada sem os devidos cuidados. Colapso de uma escada. Aqui provavelmente não foi erro de cálculo, foi erro de detalhamento. A gente tem uma coisa chamada empuxo no vazio. Tem que ter conhecimento disso. Isso eu vou te ajudar e vou te explicar. Esse é um caso recente que eu fiz uma live com o Daniel Brito, que quem está fazendo a perícia de uma residência lá em Teresina, que caiu parte da fachada, tá vendo? De uma residência. Ó.
Bom, e infelizmente a gente tem passado um período de guerra, a gente não pode fechar os olhos para isso. Edifícios sendo atacados lá na Ucrânia, e a gente chama atenção a alguns, como por exemplo, esse eu acho que foi o primeiro que foi atacado e que o edifício não colapsou. A gente prevê esse tipo de ação na estrutura, de certa forma a gente chama disso ação excepcional. Raramente alguém projeta um edifício para receber um míssil de uma guerra. Mas note que ele foi atingido, houve o dano local, mas não houve colapso total como aquele lá em Miami. As estruturas são projetadas de uma maneira hiperestáticas. Vou dar um exemplo simples disso. O que é uma estrutura hipostática? Uma estrutura que não para em pé sozinha. Coloca uma bicicleta em pé aqui e solta, ela vai cair. Coloca um pezinho de um lado, ela virou isostática, ela consegue parar em pé sozinha. Mas se um pezinho daquele falhar, provavelmente ela cai. O que é uma estrutura hiperestática? Eu vou colocar pezinho nos 4 pneus, porque se um eventualmente falhar, eu tenho outros. Então as nossas estruturas têm que ser, não são exageradas, têm que ser econômicas, mas precisam ser robustas o suficiente para garantir esse problema. Infelizmente, como a Dinei está comentando, o André, sacada cai muito. E sacada é um erro de execução, é erro de detalhamento e é erro também de manutenção, né? Aqui a gente vê casos como um bebê de 1 ano e 8 meses e um homem morrendo nesse desabamento também recente. E as notícias são muitas, muitas. Ontem eu recebi uma notícia que me entristeceu muito, inclusive, de uma criança que morreu em Suzano. Nesse final de semana, numa chácara, tinha lá uma rede, a rede amarrada num pilar de alvenaria sem armação nenhuma, e a criança faleceu, porque a rede puxou o pilar, o telhado caiu em cima e matou uma criança de 10 anos. Então a gente tem muita seriedade na nossa profissão. Bom, o que é ser um calculista? Já ouviu falar essa expressão, calculista? Eu sempre falo com a minha equipe, eu acho que não é óbvio para todo mundo, mas é uma expressão que se alastrou entre a gente, né? Calculista é um engenheiro, o pessoal gosta de chamar de engenheiro estrutural, eu mesmo uso muito o título engenheiro estrutural. E a gente tem algumas, aquele que faz cálculos, por isso é calculista. Se você não gosta de cálculo, não gosta de fazer conta, provavelmente você não vai se apaixonar por ser um calculista, faz parte do nosso trabalho. É aquele que concebe, analisa... Não, é um doido. Não, é aquele que concebe, analisa e dimensiona a estrutura. E a gente é um pouco doido, sim. Essa é a nossa função. Eu diria que um calculista, então, um engenheiro estrutural é aquele que concebe, faz a concepção. Isso também é uma arte, a gente ensina essa arte para vocês. Onde colocar pilar, viga, que laje eu vou utilizar. Então essa concepção é parte fundamental. Analisa, dimensiona que armadura eu vou ter ali, que tamanho que tem esses elementos e detalha as estruturas, tá? É normalmente esse cara aí, que triste, ó. Você tá numa festa e ninguém quer falar de estrutura de concreto armado com você, você tá lá bem tristão. Agora, uma coisa que eu já queria te colocar na cabeça. Se alguém falar isso pra você, pare, você nunca vai ser bom nisso. Tem essa imagem na cabeça, mas se eu parar, eu nunca vou ser bom. Então eu vou te ajudar a reconquistar esse seu sonho de ser calculista. Bom, o que é uma estrutura, afinal de contas? É uma organização, uma estrutura, é o esqueleto do negócio, é onde a organização e disposição dos elementos. Isso é o Google que diz, o dicionário que diz. É aquilo que dá sustentação a alguma coisa, né? Isso é uma estrutura. E um calculista, e você trabalhando com estrutura, você vai começar a olhar para as estruturas na rua onde você vai passar e vai começar a enxergar os diagramas. Sabe aquele diagrama que você aprendeu na faculdade ou que você vai ainda aprender e não fez sentido nenhum para você? Quando você olhar essa imagem, ela vai começar a fazer sentido. Isso é um diagrama de momento fletor e uma viga em balanço. Tá? Um momento positivo, um momento negativo aqui no apoio, nada de positivo na ponta. E as armaduras
armaduras são resultado desses diagramas. A gente ajuda vocês a entender isso com mais clareza. Tá, mas do ponto de vista de engenharia, o que é uma estrutura? Primeira coisa, que uma estrutura é aquilo que dá resistência, aquilo que faz a coisa funcionar. Você já ouviu falar gente que fala assim, uma estrutura sempre fiz assim e nunca caiu. Não cair é uma das funções da estrutura, não é a única, mas é uma delas. Inclusive a gente começa a enxergar como as cargas se relacionam nessas construções e aí eu dimensionar com a resistência tal, essas lajes, vigas e pilares para resistir aos esforços. Mas note, tem muita física nisso, né? E resistência dos materiais em si, quais eram os momentos, enfim, são formas bem ilustrativas da gente entender as deformações e onde posicionar as armaduras e as vigas. Aqui é um caso, por exemplo, um balanço. Tá, além de resistência, é responsável pela estabilidade. Tem que ficar estável, não pode se deslocar bastante, porque pode levar inclusive a um colapso. E o desempenho. Pessoal, estruturas não são feitas só para parar em pé. Estruturas são feitas para ter um bom desempenho ao longo da vida. Ela tem que ser durável, ela tem que não fissurar, ou aquela fissura não ser visual, ela tem que ter um conforto térmico e acústico. Então uma estrutura é muito mais do que só não cair, ela tem que ter um bom desempenho. E aí eu tenho normas que me auxiliam a garantir isso. Vou já dar essa lista dessas normas para você. Eu já expliquei isso aqui numa live recente sobre lajes, está aqui no meu canal do YouTube, depois você pode assistir. Mas eu começo a enxergar, por exemplo, o que é uma laje uni e bidirecional. Essa é uma laje unidirecional. Mas se fosse uma laje bidirecional, poderia colocar as minhas vigas. Dá um exemplo, Rangel, de laje unidirecional, laje treliçada. Dá um exemplo de laje bidirecional. Esse exemplo agora é uma laje bidirecional. Olha como a carga fica muito melhor distribuída e a mesma folha suporta melhor as cargas. Então, a forma, de novo, como eu estou distribuindo esses elementos com uma mesma folha, eu consigo resistências muito maiores. Agora, o nosso desafio, além de tudo isso, né, num projeto estrutural, é fazer essa balança funcionar. Essa balança tem que estar equilibrada. Eu tenho que ter estruturas seguras, que dê a segurança necessária, nem mais nem menos, mas eu tenho que ter economia. Cara, as construções têm que ser a mais barata possível, atendendo aos requisitos para que ela se propõe, é uma residência, atender a arquitetura, mas o mais barato possível. Ninguém tem dinheiro para jogar fora. E esse é o nosso desafio do projeto. É dar segurança sim, é dar subsídios, mas é trazer economia também. Principalmente pelo que a gente tem visto, né? Os materiais explodiram de preço, alguns deram uma estabilizada já, o aço, por exemplo, já deu uma estabilizadinha, mas ainda está muito caro, muito longe dos patamares que a gente tinha antes desse aumento. E com materiais tão caros, o projeto estrutural se tornou ainda mais valioso. As pessoas não querem jogar dinheiro fora. E a falta de um projeto, ou um projeto ruim, ele torna esse consumo muito alto. Então, os contratantes, os construtores, as construtoras já perceberam que isso é um ponto fundamental. O que é um projeto estrutural no final das contas? É o que conversa com a obra. O que tem nele? O detalhamento da estrutura de uma edificação. Ele tem as informações necessárias para se comunicar com a obra. Tem que ter a forma, cortes, vão mostrar várias coisas. Mas é aquilo que, cara, chegou na obra, você consegue ler aquilo com clareza, com simplicidade. O cara tá com sol na cabeça, chuva, para construir aquilo do jeito que tem que ser. Porque o cara começa com o projeto de estruturas, é onde o coração do negócio. O projeto não é dimensionamento, mas ele é resultado de um dimensionamento. A gente faz cálculos. Lógico que temos softwares que nos ajudam nisso. Ele é o principal responsável pela segurança e economia. Para que eu faça um projeto de estruturas, uma receitinha básica, né? Uma ilustração aí do engenheiro Matheus Borges. Eu preciso ter os ingredientes em mãos. Arquitetura, informações como sondagem,
onde eu vou construir, vento, enfim, várias informações. Vou mostrar uma lista já já para vocês. E conhecimento de estruturas, tá? Que a faculdade te ajuda, mas ela não é suficiente, a gente sabe disso. Não sei se você que se formou aqui ou que está na faculdade está completamente satisfeito e está tranquilo para pegar esse conhecimento que você viu na faculdade e construir um sobrado, por exemplo. Você está tranquilo com isso? Ou te faltou informações? E aí a gente vai te ajudar nisso. O conhecimento é um desses ingredientes. Depois de tudo isso em mão, beleza. Lança a estrutura, analisa a estrutura, verifica o resultado, detalha tudo e pronto. Está feito o seu projeto de estruturas. Rangel, você pulou muitas etapas. Vou mostrar para vocês já já. Bom, quais são os 7 benefícios? Por que eu estou fornecendo o serviço de projeto estrutural? Pessoal, você não vende projeto estrutural. Nenhum doido, louco quer comprar um projeto estrutural. Não faz sentido. Não é uma coisa muito bonita de ver. Não é aquela coisa, hoje eu quero comprar um projeto de estruturas. Não. O cara compra os benefícios com que esse projeto leva. Então, quem compra ou quem contrata um calculista para entregar um projeto de estruturas, ele está tendo os seguintes benefícios principais. Ele tem a segurança que as normas estão cumpridas. Ele tem garantia de que onde ele está 100% seguro. Ele tem quantitativo dos materiais de aço, de concreto, para que ele possa fazer orçamento, comprar. Está tudo lá no projeto de estruturas. Ele já tem uma simplificação das manutenções futuras. Ele tem a tranquilidade que não tem incompatibilidade entre arquitetura, instalações, estruturas, por exemplo. Ele tem a tranquilidade que foi escolhido o melhor sistema estrutural. O concreto armado é um excelente, mas não é o único. E ele tem uma previsão de ampliação e redução de interferência. Você já viu alguém tentando fazer reforma sem um projeto estrutural em mãos? Você já foi contratado para fazer a reforma de alguma casa ou prédio que não tinha o projeto estrutural? Prédio é muito raro, né? Já havia acontecer, mas é muito raro. Casa tem de monte. E aí, sem um projeto estrutural em mão, até fazer uma reforma ou ampliação fica quase impossível. Para que você seja bem-sucedido com isso, você precisa dominar esses 3 pilares. Precisa ter domínio do cálculo, com e sem uma ferramenta de cálculo, com e sem o TQS, com e sem a Ibérica, com e sem o CIPECAD, a ferramenta que você escolher, mas não seja refém de uma ferramenta. Você vai desenvolvendo o seu portfólio, quanto mais portfólio você tiver, mais contratado você é. Isso, muito bom, Débora. Você tem a tranquilidade que a arquitetura foi atendida, ter reputação em meus colegas e ter network com mentores. Pessoal, projetar sozinho é um grande risco. Tenha mentores para te ajudar. Bom, o primeiro, que é dominar todas as ferramentas de um projeto com segurança, todas as informações, você tem que entender quais são as etapas com clareza. Segundo, saber projetar sem um software. Terceiro, dominar as ferramentas disponíveis. Eu vou mostrar por quê. E quarto, manter-se atualizado. Você não pode deixar de ter essas coisas. Bom, para que eu domine todas as etapas de um projeto com segurança, eu preciso saber quais são essas etapas. Quais são as etapas? Primeiro, concepção e lançamento. É o primeiro degrau. E isso aqui eu diria que é um dos pontos assim que mais a gente hoje tem de deficiência. Chegou um projeto arquitetônico para você, que é onde começa. Eu só consigo começar um projeto estrutural com arquitetura em mãos. Onde que eu vou colocar um pilar? De que tamanho? Onde que eu vou traçar essa viga? Como que eu vou fazer esse pórtico? Isso é concepção. Isso tem uma série de dicas que te ajudam nisso. A gente vai fazer isso amanhã. Mas é prática. E a gente vai praticando bastante. Faz o lançamento disso num software. Depois eu faço a análise de tudo isso. Depois o dimensionamento e o detalhamento. Então a análise, eu vou ler os diagramas, vou verificar se passou na flecha, se não passou. Se você não sabe esses nomes, fica tranquilo, tá? Eu vou te ajudar nisso. Dimensionar, fazer o cálculo ali no software, detalhar, fazer as verificações manuais. Se for necessário, voltar um degrau. Na análise eu percebi que eu não escolhi a melhor posição do meu pilar. Volta para a concepção de novo, muda ele de lugar. Faz parte do processo, né?
Ledilson está recomendando como mentor. Obrigado, Ledilson. E ele faz a emissão dos desenhos, que às vezes a gente se preocupa pouco com isso, né? A emissão do desenho é tão importante quanto, e a compatibilização de tudo isso, como tudo isso se relaciona junto. Essas são as etapas. Eu preciso me preocupar, então, para um pilar, para uma viga, para uma laje não romper. Tem que ter capacidade resistente, mas tem que ter também o chamado desempenho de serviço. O que é isso, Rangel? Desempenho de serviço, uma forma simples da gente enxergar é, se eu pegar uma tábua aqui, ó, se eu colocar ela deitada no mesmo vão, ela se deforma. Isso é uma flecha. Se eu pegar a mesma tábua e colocar em pé, a mesma, com o mesmo vão, ela vai ter uma certa instabilidade lateral, certo? Mas ela não vai se deformar, ou vai se deformar muito menos. Isso é flecha. Uma deformação exagerada numa estrutura, ela pode prejudicar o uso dela de uma maneira importante. Olha aqui 2 fotos recentes que eu comentei, tá? Olha aqui, ó. Isso é uma flecha. Essa é uma foto também que eu postei recente. Isso é uma flecha. Isso é um vão gigantesco com aparentemente uma viga muito baixa para isso. E para saber projetar sem um software, livros. Aqui eu vou dar rapidamente uma dica para você de 8 livros que eu recomendo. Depois pega esse PDF com calma e dá uma olhada. Essa eu sugeriria inclusive nessa sequência se você não tem nenhum deles, tá? Bom, o que eu preciso ter em mãos para fazer um projeto estrutural? Projeto arquitetônico, indispensável. Laudo de sondagem, indispensável. Levantamento topográfico, não dá para saber, a menos que você tenha certeza que é nivelado tanto você quanto os vizinhos. Visita ao local e estudo de vizinhança, que nível está o seu vizinho. E definição do sistema estrutural. Isso você define se, por exemplo, é concreto armado ou se é alvenaria estrutural, por exemplo, tá? Antes de começar o projeto propriamente dito. Agora, um colega comentou aqui, inclusive, Josiel, é interessante começar lançamentos usando o mínimo que a norma permite? Sim, só que nós temos pré-dimensionamento, que às vezes, Josiel, o mínimo é muito pouco e às vezes demora para convergir. Existem pré-dimensionamentos. Eu vou sugerir aqui para vocês, vou até passar rapidinho, 7 normas que você precisa minimamente conhecer para fazer um projeto de estruturas em concreto armado. NBR 6118, NBR 6123, 6120, 6122, a norma de desempenho 15575, norma de ações de segurança e a norma de execução. Se você precisar, no mínimo, é fácil, né, fazer projeto de estrutura, não é, mas com o método claro, essas normas vão deixar de ser as suas inimigas e tornar a sua maior amigas, tá? Então conheça minimamente essas 7 normas. Eu sugiro inclusive um site chamado normas.com.br para que você tenha acesso a essas normas. E por que a gente tem medo de projetar estruturas? Olha esse camarada. Esse é um calculista no final do dia. Não é fácil não é moleza não. E as pessoas normalmente têm medo de projetar. Eu entendo, as pessoas têm medo primeiro porque exige grandes responsabilidades. A gente já viu por quê. Não só o patrimônio das pessoas estão ali na mão do projeto de estruturas, como vidas, né? E exige conhecimento técnico e teórico e prático para fazer uma estrutura. Você tem que ter uma teoria muito bem clara, mas aplicado à prática, né? E às vezes tem coisas que parecem fácil demais, como esse camarada aqui, ó. Bem de boa, olha, tá vendo? Tem até com medo de sujar o sapatinho, tranquilinho, mas é só daqui ali, é facinho. Oh, meu Deus do céu. Tem coisa que tem surpresa que você precisa conhecer ali. Ainda bem que ele tirou o tênis, né? Senão tinha sujado. Agora, tem coisas que parecem muito complicadas, como essa escada, e não é tão complicado assim. Parece que o cara não vai dar conta,
mas eu preciso te mostrar uma outra perspectiva daquilo que parece impossível. E a gente vai perceber que isso não é tão complicado assim. Assim como esse cara aqui, ó. Olha esse camarada, esse ciclista. Ele, poxa, esse a gente chama de mata-burro, não sei como é que chama aí na sua cidade. E ele chegou da bike bem preocupado. E agora, como é que eu vou fazer? Vem o outro, passou na diagonal, não sei nem de onde o cara veio. Então, às vezes, a perspectiva como a gente olha para o mesmo problema pode tornar isso mais palatável. Você precisa entregar no projeto de estruturas, planta de locação, formas cotadas, cortes, detalhamento. Vou mostrar algumas fotos para vocês verem. Isso é uma forma de um projeto nosso aqui do escritório. É uma vista superior, visto de cima, portanto uma planta, indicado quais são as vigas numeradas, com tamanho. Tudo isso aqui detalhado. Isso é uma outra forma de um outro projeto. E tem uma forma dessa para cada nível dessa edificação. Tem que entregar os cortes, vários cortes, detalhamento individual das armaduras de cada viga, pilar, laje, né? Muito bem detalhado. Isso precisa ser entregue, isso é de um projeto, daquele projeto que eu mostrei lá atrás para você. O concreto armado é um casamento perfeito. A gente chama de aderência perfeita, né? O aço e o concreto trabalhando junto. E eu preciso especificar no projeto quais são as informações que eu usei do FCK, qual é o slump, módulo de elasticidade, relação água-cimento, consumo de cimento mínimo. Se você não sabe o que são essas coisas, para começar um projeto estrutural você precisa saber. E eu vou te ajudar nessa semana do concreto armado a entender isso melhor. Uma outra coisa que eu recomendo bastante e que eu vou pensar, inclusive, como mandar esse livro gratuitamente para vocês, se vocês quiserem. É um livro de manual de boas práticas de montagem de armadura de concreto, porque não basta só eu saber projetar, calcular e detalhar. Eu preciso orientar a obra como executar isso adequadamente. Vou dar um exemplo. Eu tenho um pilar chegando, uma viga chegando num pilar, que é uma situação muito comum. O pilar tem 20 de largura e a viga também tem 20 de largura. São a mesma largura dos dois. O cobrimento da armadura é o mesmo. Mas e aí? Lá na obra, como é que o cara faz? Onde que ele passa a armadura? É a armadura da viga, porque não tem como os dois ficar no mesmo lugar. É da viga que vai para dentro ou do pilar que eu dou uma pequena engarrafada? E a situação correta é da viga. Esse manual traz uma série de detalhamentos disso, tá? Vou explicar assim, Ezequiel, o que é um engaste perfeito, o que é uma articulação, vou explicar isso para vocês, fiquem tranquilos, tá? Assim como uma série de coisas que eu devo considerar. Bom, é claro, pessoal, não dá para a gente projetar hoje só manualmente. Tem gente que faz, é possível. É o melhor método? Sem dúvida que não. Por uma série de motivos, a gente evoluiu com todo esse tempo. Mas a principal vantagem de você utilizar um software de cálculo estrutural é tempo. Normalmente o cara vai fazer isso aqui, ó. Já viu esse meme? Postei lá no Instagram. Pastelaria, seu projeto feito na hora. Não existe isso, claro, mas o cliente, quando ele olha pra gente, ele enxerga isso aqui. Você é o pasteleiro do negócio. O cara, outra frase que vocês vão entender com o tempo. Normalmente o projeto estrutural já começa atrasado. Chegou pra gente, eu só preciso da fundação para amanhã. E a gente já começa atrasado. Então eu tenho que ter uma boa ferramenta com que torne o meu processo mais rápido, que eu consiga fazer as etapas de uma maneira mais adequada. E nesse sentido, esse é o principal ponto de um software, tá? Velocidade. E eu tenho vários, né? Eu tenho o Sistrut, as ferramentinhas ali na HP. Tem esses que eu recomendo para vocês que são gratuitos, o F2, que é uma ferramenta de análise, o PCalc, que é uma ferramenta de análise de pilares, o software Treliças da ArcelorMittal, e a SMF, que eu vou mostrar para vocês, aplicativos como da TQS, o Algin, que é de realidade aumentada, todos esses gratuitos. Agora, tem aqueles que são pagos que nos auxiliam no dia a dia de projeto. Além desses que também são bastante úteis, né? A execução é tão importante quanto o cálculo, sem dúvida nenhuma. A execução adequada não é nem mais nem menos importante. Eles têm o mesmo peso. Concordo com você, Flávio. Então, eu tenho ferramentas para análise. Todos esses softwares são para fazer análise. Só faz análise.
o SAP, o ANSYS, o Abacus. Ele pega os meus elementos estruturais e dá umas tensões, só para fazer análise de tensão. Mas ele não detalha, por exemplo, não detalha uma viga, não desenha essa viga. Eu tenho softwares para projeto, que daí ele faz a análise e desenha. É o TQS, que é o que vocês vão aprender comigo, o EBERIC e o CIPECAD. São os 3 softwares hoje principais, né, disponíveis no mercado brasileiro para que você possa projetar edificações, residências, edifícios, enfim. Esses são os principais. Concreto armado, alvenaria estrutural, enfim. E os softwares que só fazem desenho, né? Que não tem dimensionamento, não faz análise e desenho. AutoCAD, ArchiCAD, Revit, enfim. Agora, o grande ponto é, se você escolher um software como o TQS, por exemplo, ele é completo. Ele é possível fazer as análises dentro do software, ele faz todo o detalhamento, ou seja, eu faço 100% de um projeto, 100% de um projeto sem precisar desses outros softwares, tá? Eu faço ali dentro. O que eu vou precisar é realmente de um hardware bom, que é o seu cérebro. Esses são os principais que eu uso e recomendo. O TQS, é interessante sim ter no escritório o CAD e o Revit, o Excel, guerreiro ali, né? MathCAD ou SMath é um outro similar a ele, gratuito. O F2, um elemento para um software para elementos finitos, como o SAP e o Lisa. O PCalc para verificação de pilares em concreto armado, gratuito, tá? E claro, nada disso sem o cérebro. É ele que comanda toda essa galerinha. Se você for refém de qualquer um desses softwares, você está fadado ao fracasso na carreira de calculista. E você tem que se manter atualizado, né? Manter atualizado. Por exemplo, TQS acabou de lançar a versão 23, tá? E em breve os meus alunos vão ter acesso a ela. E eu vou mostrar para vocês novidades também. Nós vamos utilizar, que ainda não está disponível a versão 23 na Estudante, porque lançou semana passada. Mas vocês a gente vai utilizar a versão 22, que é uma versão super, super moderna. Imagina aprender a andar de bicicleta com o manual. Já teve acesso a um manual desse? Como andar de bicicleta? Guia rápido para te ensinar. Aí você pega um desse e vai andar de bicicleta. Vai sair todo ralado. A minha mãe tem 60 anos. Ela não anda de bicicleta. Porque ela tentou quando criança, não sei se nem foi o manual que ela foi ler, ela se arrebentou inteira e nunca mais andou de bicicleta. Então tem muita gente que tem esse receio pela falta de orientação. Então o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Primeiro, vai na bicicleta, coloca a rodinha, coloca as proteções, coloca você num ambiente controlado, que eu tô ali do lado, você vai entendendo o conceito, vai começando a caminhar, até que daqui a pouquinho você tá assim, dominando a arte, né? Voando. Uma brincadeirinha aqui do lado, é uma coisa que eu não recomendo, né? Olha esse rapazinho. E eu já vi até usar isso de meme. É quando você chega no mercado de trabalho, recém-formado, e te pedem 30 anos de experiência. O que eles esperam? Que você tava aí, como essa criança. Olha que perigo. Ai, meu Deus. Oi. Ai, ai, ai. Uma criança com um martelo e um prego. É um perigo absurdo. Esse moleque tem até uma habilidade. Ele é melhor do que eu, com certeza, pregando um prego. Mas isso não é o natural. Não é isso que espera, né? E não é nem seguro isso. E a gente, poxa, tem uma série de falhas, infelizmente, que a gente aprende com as falhas também. A gente vê por aí coisas que seriam engraçadas se não fossem trágicas, né? Pessoas usando poste. Aqui, ó, esse é um pilar de alvenaria, tá vendo? Não suporta. Gente achando que muro de divisa não precisa de fundação. Pessoas furando a treliça para passar instalações. Falta de compatibilização isso. Passar tubo dentro da viga. Acabou com a viga, né? Construções como essas. Detalhamento inadequado para o esforço solicitante. Usar um detalhamento padrão. Falta de compatibilização. Depois que o cara construiu, ficou muito apertada essa escada.
passar conduítes em lugares inadequados, uso de treliças, virou uma peste treliça, né, nas construções, e é um equívoco muito grande. Furos em vigas de maneiras inadequadas. Furar em viga pode? Pode, mas não algo tão absurdo. Furos verticais em vigas, né? Usos assim, de gambiarras grotescas nas obras. Há um amadorismo muito grande. E há também falha de projeto, claro, isso é uma viga visto de cima. Como que o cara concreta uma viga dessa? Nem desce concreto aqui, como o pessoal brinca, não desce nem Wi-Fi. Erro de locação, ó, o pilar era para ser aqui, e era para ser aqui, né? Concretaram ele aqui, o que os caras fizeram? Engarrafaram o armador. Não pode de jeito nenhum, né? No caso desse, teria que cancelar essa armadura e criar novos arranques aqui com ancoragem química, por exemplo. E não é nada absurdo. Compound, por exemplo, são produtos simples de ser encontrado no mercado. Esse aqui, olha que cada coisa que a gente vê por aí, depois de concretado a gente não enxerga. Sobrecargas não previstas em projeto, erros de execução porque o detalhamento do projeto não estava bom. Compatibilização, a gente chama isso, que o tubo ele já tem que passar ali, né? A gente não consegue um novo lugar para ele na estrutura, detonou essa viga. Tubos dentro do pilar, tanto lugar para passar o tubo, né? Erros como isso aconteceu bastante, né? De adicionar sobrecarga em telhados, em estruturas sem verificar a segurança dela, tá? Escadas, olha esse pilarzinho guerreiro. Pessoal, fica tranquilo que tudo que vocês precisam eu vou ensinar, inclusive como baixar e instalar o TQS, fica tranquilo, tá? Quais são os principais erros de quem está começando? A gente já está partindo para o final dessa aula de hoje, fica tranquilo. Mas eu preciso que vocês fiquem e anotem isso que eu estou falando e façam suas perguntas, porque isso é parte do nosso quiz para você conseguir o seu certificado, mas mais do que isso, é parte importante para que você entenda a aula de amanhã melhor, tá? Então, tem muita gente que erra. Os principais erros são na concepção. Concepção estrutural não é algo tão trivial e que a gente precisa desenvolver junto. Confiar cegamente no software. Tem gente que lança tudo no programa e cospe o que saiu de lá, é um erro muito grave. Esquecer de verificar as flechas, nós vamos ver junto essas flechas, tá? Falta de ordem de grandeza, o que é isso? Cara, chegou uma viga de um sobrado com vão de 3 metros e deu 4 barras de 1 polegada na viga, você precisa esperar que aquilo é um exagero, ou que a viga é de 6 metros e deu 2 barrinhas de 8, que aquilo está faltando. Então isso é ordem de grandeza das coisas, a gente vai ensinando isso para vocês. Projetar sozinho é um erro muito grave, principalmente para quem está começando, sem ninguém para te orientar, para te mentorar, para te explicar o caminho, né? Errar no preço, nossa, isso mata com a carreira da gente. Cobra muito caro, cobra muito barato. Esses são erros principais. Algumas dicas importantes, né? Eu preciso ter uma previsão do que eu vou ter no meu projeto, controle, validação manual, experiência. Aqui está um pequeno roteiro de projeto. Mas se vocês quiserem, eu vou explicar uma forma de vocês receberem um checklist de projeto estrutural em PDF para você ter aí, tá? E aí você tem esse checklist completo. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Amanhã nós vamos usar o TQS, tá? O que eu faço no TQS? Um modelo estrutural. Eu lanço pilares. Quando eu lançar um pilar, o software vai entender aquele pilar como uma barra. E uma barra tendo todos os esforços. O que eu estou fazendo na prática? Um modelo numérico para simular a realidade. Então, o melhor modelo numérico é aquele que simula a realidade de uma maneira mais assertiva. E a melhor forma de a gente fazer isso é o chamado pórtico espacial. Vocês vão perceber isso. Vamos lançar pilar, viga, laje junto. E depois eu vou ter um pórtico espacial. Pórtico é essa junção de vigas e de pilares trabalhando em conjunto, né? Pode fazer projeto sem sondagem? Não pode. Projeto sem sondagem é chute.
É chute total. E aí não é engenharia, né? Chute não é engenharia. Detalhamento dessas vigas. Olha, eu vou enxergar as deformações, por exemplo. Quais são os principais erros que eu vejo de projeto? De qualquer um, não é só de quem está começando, não. Não conhecer os sistemas estruturais. Se sabe o que é concreto armado, o que é alvenaria estrutural, o que é o steel frame, o que é um pré-fabricado, o que é um wood frame. Você conhece esses sistemas? Se você não conhece, já está errando. Conheça. Errar no posicionamento de pilares e no pré-dimensionamento. Pré-dimensionamento é, vou colocar uma viga aqui. Que tamanho que eu coloco essa viga? É 14 por 30, é 14 por 50, é 14 por 70, é 14 por 1 metro, é 19 por... Isso é um pré-dimensionamento. E a gente faz junto. Não conhecer os tipos de live. Eu fiz uma live recente só sobre os tipos de lives e qual que é a melhor situação para cada uma delas. Depois o meu suporte envia para você essa live, não tem problema. Visão limitada dos desafios de um projeto. Quer dizer, começar um projeto sem saber para que caminho eu estou indo. Não analisar as ligações. O que é uma articulação? O que é um engaste? O que é um apoio? Nós vamos fazer isso junto, fica tranquilo. Não entender o que é um pórtico, a gente vai abrir um pórtico junto. E esquecer de analisar o ELS, as deformações. E ó, fez sondagem? Se não fez sondagem, não é um projeto adequado. Tá? Não dá para fazer sem. Para usar concreto armado com steel frame? Pode se utilizar sim. Um pouquinho de cada coisa, a gente chamaria de estruturas híbridas, tá? Alguns tipos de laje aí que a gente comentou. E a lição de casa para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão, para a aula de amanhã, baixar o TQS versão estudante. Vocês vão fazer o seguinte, ó. A minha equipe vai enviar para vocês um vídeo com bem passo a passo disso, tá? Fica tranquilo, tem mais de 10 minutos de vídeo. Mas vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão digitar aqui no Google TQS. TQS. Vocês vão cair no site da TQS, tá? Aqui tem já gratuitos, tá vendo? TQS AG e estudante. Vocês vão acessar o estudante, TQS estudante, e vão baixar. Clica aqui em gratuito. Você faz cria uma conta rapidinho aí no software, gratuito, 100% gratuito, e faz o download e instala no seu computador. Simples assim. Importante, desliga o antivírus antes de instalar. Você não precisa de uma máquina mega potente, só é importante que tenha o Windows, tá? Tem que ter o Windows. Se você estiver utilizando no Mac, tem que instalar ali o Windows via Bootcamp. Não funciona no celular, já não estou conseguindo instalar no celular. Esse é um software para o Windows, tá? No computador. E você vai fazer esse download e vir com ele instalado para amanhã. Não deixa isso para fazer amanhã antes da aula, porque nós temos mais de 5.000 pessoas. Todo mundo vai querer baixar esse software, tá? E talvez não consiga. É um software que você não precisa ser estudante para baixar. Qualquer um pode, você não vai precisar enviar comprovação que é estudante, como no Revit, por exemplo. Qualquer um, porque a ideia dele é que seja utilizado para estudo. É essa a ideia, tá? É muito semelhante ao profissional. Muito semelhante. Mas você não consegue fazer todas as funções do profissional, claro. E eu vou mostrar para vocês quais são as limitações. E você pode ter ele no seu computador o tempo que você quiser. Não é assim, daqui a 2 meses vai expirar. Não, o tempo que você precisar. Fica tranquilo, tá? Então faça essa lição de casa para amanhã. Pessoal, oportunidades para calculista ou engenheiro estrutural no Brasil tá bombando. Essa é uma notícia recente. Mês passado, a construção civil em 2021 registrou o seu maior crescimento nos últimos 10 anos. Essa é uma notícia do CEBIC, tá? Que é da indústria da construção, né? Comissão Brasileira da Indústria da Construção. A previsão para o crescimento do setor em 2022 apontam ainda crescimento bem interessante, na ordem ali dos 4%. E as construtoras estão voando porque está faltando unidades disponíveis. Tem muito mais comprador querendo comprar do que unidade disponível para venda.
E aí os escritórios, o nosso, por exemplo, todos os escritórios que eu conheço, pessoas que já estão trabalhando com projetos de estruturas não estão dando conta da demanda. Tá bombando mesmo. Aqui, ó, e eu posto sempre muitas vagas. Sempre que eu recebo, eu envio para os meus alunos. Vagas para Goiânia, vagas para São Paulo, vagas para Campinas, vagas para Belo Horizonte, vagas para, enfim, Rio Grande do Sul, várias vagas, e normalmente está te pedindo isso aqui, ó, conhecimento do TQS e a formação adequada, claro. Beleza? Eu queria fechar esse conteúdo, mas eu tenho alguns recados para vocês rápido, dando esse recado para vocês. Engenheiros deveriam gostar de engenheiros, gerar mais negócios entre si, entender que juntos são uma grande força. Esses dias eu vi uma frase muito engraçada. Se cavalo soubesse a força que tem, não deixava ninguém montar. Você pensou nisso? Se cavalo soubesse a força que tem, não deixava ninguém montar. Eu acho que a gente não tem noção, às vezes, da importância do nosso negócio, e a gente não tem noção de, principalmente, de qual é a nossa força de todo mundo em conjunto. Ajude seu colega da engenharia, dando oportunidade a ele, e vai gerar valor para ambos. E nesse evento é a sua oportunidade, inclusive, de gerar valor para o seu colega do lado. E eu estou aqui tentando contribuir para gerar valor para você. Amanhã a gente vai colocar a mão na massa, por isso já trago o TQS para a gente conversar. Beleza? Pessoal, na próxima aula eu vou te passar o passo a passo. Não vou só te passar, eu vou fazer com você o passo a passo de um projeto estrutural de verdade. Eu vou enviar uma arquitetura para vocês, a gente vai abrir a arquitetura e vamos começar. Vamos colocar pilar, vamos colocar viga, tá? Bem passo a passo, você vai fazer junto comigo, de verdade, no software de cálculo estrutural mais completo do mercado. Você vai aprender colocando toda a teoria. Isso aqui é para abrir a sua mente para amanhã você abrir o software de uma maneira mais clara as coisas na sua cabeça. A teoria na prática, o que eu chamo de teoria aplicada no que se usa de verdade, tá? Aquilo que não precisa, não precisa. O que precisa nós vamos aprofundar. Você precisa ter uma coisa em mente. A teoria sem prática vira verbalismo. Assim como a prática sem a teoria vira ativismo. Tanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, que é a ação criadora e modificadora da realidade. Quer dizer, as duas coisas têm que estar junto e muito bem afinadinhos, tá? E o que eu quero modificar é a sua realidade. Você chegou aqui por um motivo, talvez para aprender mais sobre estruturas, para pegar dicas, que eu dou muitas dicas práticas, né, dos seus projetos, para melhorar o projeto que a gente já está fazendo, ou conseguir o seu primeiro cliente. E eu quero fazer uma coisa. Eu quero fazer você sair daqui com um rumo agora para 2022. Por isso, se prepare para a aula 2, porque você não vai sair desse evento o mesmo. Se você ficou com alguma dúvida no seu grupo, foi enviado um link para uma plataforma. Tá? Tem alguma dúvida? Aquilo que eu falei aqui, eu vou responder algumas dúvidas já no chat. Mas tem um lugar melhor para isso. Tem uma plataforma que eu vou lá entrar com calma. Ah, deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês querem que essa aula fique gravada? Vocês querem que essa aula fique gravada ou não? Ou tá bom por aqui? Se vocês quiserem, eu vou fazer um pedido. Nós temos mais de 500 pessoas aqui ao vivo e temos 234 likes. Chegar aqui em 300 likes, vai ficar gravada. Não vai ficar gravada para sempre, porque é um evento, mas eu vou deixar gravada um tempinho para você rever. Topa? Topa? E eu vou avisar quanto tempo. Não vai ser o mês inteiro, vai ser um tempo para que você possa rever, tá? Então, dá like nesse vídeo. Nós temos 550 pessoas aqui ao mesmo tempo e 246 likes. Só para eu ver. É só uma forma de eu não consigo contar os sims aqui, mas eu consigo ver aqui.
O material eu vou enviar para vocês nos grupos do WhatsApp. E eu vou criar uma senha. Que senha que a gente coloca? Ah, boa. A senha vai ser o seguinte. Qual vai ser a senha do PDF dessa aula? Quero ser calculista. Quero ser calculista. Tudo junto e minúsculo. Quero ser calculista. Essa é a senha desse PDF. Ai, Rangel, qual é a senha do PDF? É quero ser calculista. Quero ser calculista. Tá bom? Molezinha essa aí, né? E vai estar lá para vocês disponibilizados. Também foi enviado lá nos grupos um link para a nossa comunidade Semana dos Projetos em Concreto Armado. Clicando para entrar, você vai poder conhecer mais de 3.000 profissionais da construção civil e trocar informações. Nós somos quase 5.000 inscritos nesse evento. Você vai poder ter aquela galera e fazer parte, não ficar só aqui no chat ou só no blog. E você vai poder se apresentar, a gente vai trocar ideias lá dentro e eu responder dúvidas também. Quero mostrar para você agora o meu aluno, o aluno Tarciano, que está tendo muito resultado com o meu método, que inclusive está dando uma consultoria para colegas. Mas atenção, uma coisa rápida, antes de você ver o Tarciano falando. Assim que terminar o depoimento do Tarciano, antes da gente despedir, eu vou dar uma oportunidade para você, se você quiser receber um checklist de um projeto estrutural. Tá? Mas ouve aí o meu aluno Tarciano. Meu nome é Tarciano Nascimento, sou engenheiro civil. Estou há 1 ano e 4 meses atuando como projetista de estruturas, tanto na área de concreto armado como de alvenaria estrutural. E aí eu faço projetos, né, de médio porte, residências, sobrados e também alguns edifícios aí de até 10 pavimentos, por exemplo. É assim, sabia, mas não tinha segurança. E sabia muito superficial, ter habilidade, né? Não tem medo, né? Porque nem tudo o software faz, mas você fica seguro para fazer manualmente ali uma análise, fazer uma verificação manual, até com outros softwares gratuitos também que existem aí no mercado. Então você fica mais completo, né? Porque você faz ali um checklist, ó, esse aqui eu não sabia, esse aqui eu já sabia um pouco, mas eu aprofundei agora. Então, essa segurança de realmente pegar e fazer do zero e saber que eu não esqueci nenhum ponto importante da minha estrutura só depois do curso do né, mais concreto armado. Eu já fiz uns 6 projetos, né? Se a gente for considerar os que estão em andamento também, uns 6 projetos e 2 deles foi mais relevante, né? Que foi 2 edifícios e os outros são menores também e algumas consultorias. Então eu já comecei a ajudar pessoas que estão começando já porque já adquiriram um pouco de conhecimento, né? Não tudo, a gente sempre está aprendendo nessa área de estrutura. A gente sempre está se aperfeiçoando, mas eu já consegui ajudar outros colegas, né? Tipo, ter a segurança, não, isso aqui eu sei que dá certo porque eu já aprendi e já coloquei em prática, né? Eu vi que deu certo. Para atuar com estrutura, você tem que ter segurança, sem saber o que está fazendo. Então, você não tem aquele medo, né? Será que eu consigo fazer? Então, você aceita o desafio, né? Claro, com responsabilidade. Tem muitas coisas, por exemplo, que eu nunca tinha feito antes. Eu mostro para outros profissionais, né, que tem uma expertise maior, uma consultoria. Então, você tem essa autonomia, então você não rejeita projeto. Não, eu nunca vi isso na faculdade, ou nunca tive uma experiência de estágio que eu vi esse ponto aqui de uma estrutura como essa. Então, esse medo foi sendo amenizado, né, com o curso, com o conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você acaba mitigando esse medo. Então, isso te dá mais uma autoridade, né, para falar, não, eu consigo te atender com esse projeto. O meu benefício foi poder viver de projeto estrutural, né? Então, fazer isso realmente uma fonte de renda ali e poder perceber, por exemplo, que hoje, qualquer lugar que eu tiver na cidade com meu notebook, eu consigo trabalhar, ter essa autonomia, sabe? E poder trabalhar de onde estiver e poder realmente
ter resultado com a engenharia, né? Muitas vezes a gente se forma e não tem resultado com a engenharia, até se arrepende de fazer o curso, fica frustrado, né? Às vezes, por exemplo, a gente pensa muito assim, ó, eu vou me formar em engenheiro, acho que todo estudante de engenharia vai se identificar com isso, né? Eu vou fazer engenharia, vou me formar, vou ganhar lá o piso salarial. A gente cria essa expectativa, né? Tipo, eu me formei, a empresa vai me contratar. Não que isso seja impossível, né? Mas a gente sabe que isso cada vez é mais difícil, né? O mercado está mais desafiador, está mais competitivo. Existem profissionais com uma capacitação técnica melhor. Só que às vezes a gente espera que alguém contrate a gente, né? E por que a gente não se contrata assim? Né? Será que eu não consigo ganhar dinheiro com o que eu sei, com o conhecimento que eu sei? Não preciso só vender para uma empresa isso, né? Ser um empregado, vamos colocar. Posso atuar, né, ser autônomo ali e realmente agregar valor para o meu cliente, né? Então, eu acho que essa mudança aí de mindset, né, é muito importante. Senão você fica muito refém do mercado. E para mim, hoje, eu vejo que essa forma de trabalho, né, tem que ter coragem para ter coragem. Você tem que ter conhecimento, porque antes eu não tinha. Então, você tem coragem para fazer isso e você percebe que você pode ter sim resultados com a engenharia. Inclusive, no primeiro projeto que eu fechei, né, com uma parceria com o arquiteto, ele ia fazer a parte arquitetônica ali, a aprovação em prefeitura, e eu ficar com a parte de fundações, de estruturas. Faz uma felicidade para você, né? Você, poxa, tá me trazendo esse retorno em poucos meses, porque eu já comecei a ter uma segurança para pegar um projeto
projeto e aprendendo a ler concurso, né? E ter o suporte da comunidade para fazer o projeto. Então, esse é um edifício, é uma casa, né? É térreo superior. E aqui a gente fez tudo em concreto armado. Tem muitas vigas de transição, né? Então, isso realmente dá um trabalho ali para você projetar, para modelar a estrutura, fazer verificações. Então, é assim que eu tento trazer, sabe? A gente faz uma modelagem ali e eu tento propor para o cliente uma solução que lhe traga retorno, né? Para que o cliente, poxa, realmente fazer um projeto estrutural é um investimento. Bom, o Master em concreto armado, né, é um curso de divisor de águas, porque eu acredito, pelo menos foi o meu cenário, um cenário assim de estava vivendo, né, de dúvida se realmente era a área de estrutura que eu iria seguir, se